Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Estava na estreia do meu vídeo de cedo, em que eu expus a situação da Arquidiocese de Vitória, da denúncia do deputado estadual, o Lucas, do padre Kelder. Pois bem, no meio dessa live, uma pessoa comentou assim: Tiago, está acontecendo o 3º Congresso Internacional de Liturgia na PUC do Rio de Janeiro, e no segundo dia eles abordaram sobre o rito amazônico, Tiago. Esse rito não é católico. Eles têm situações complicadíssimas no meio desse rito. Realmente houve a autorização do Vaticano para que fizesse 3 anos de experiência deste novo rito chamado rito amazônico. Pois bem, eu vou depois já colocar um trecho aqui da formação sobre esse rito, mas o que eu posso dizer aos senhores aqui que acompanham essa live é que esse rito não é católico, esse rito não segue a ortodoxia da igreja, esse rito é pagão, esse rito é satânico. Tudo o que é introduzido neste rito não é católico. Eles querem, com uma desculpa de usar a Laudato Si do Papa, eles querem que a Igreja Católica absorva toda a cultura pagã. Não, é justamente ao contrário. Por exemplo, o cardeal Robert Sarah, quando ele trata da Igreja Católica, ele diz que na Igreja Católica a sua cultura é batizada. E é um cardeal africano que está falando. No cristianismo, no catolicismo, a minha cultura pagã é batizada. Já neste rito amazônico, eles estão fazendo justamente ao contrário. Eles estão paganizando o rito. Aí o que não pode ser feito na igreja é celebrar a missa tridentina, porque é católica demais. Mas o rito amazônico, ele também nem é mais o rito novo. O rito de Paulo VI, não, que o rito de Paulo VI é católico demais. O rito amazônico é completamente pagão, não é católico, é satânico. Satânico. O que nós vemos ali é uma adoração completa da natureza, uma adoração completa de espíritos, como se a floresta estivesse cheia de espíritos ali, e esses espíritos precisam ser incorporados dentro da liturgia. Que é isso, meus irmãos? Que é isso? Onde nós vamos parar desse jeito? Nós estamos falando aqui de Cristo, aquele que deu sua vida por nós. Nós não estamos colocando ou igualando Cristo a qualquer criação ou a qualquer imaginação ou adoração que uma cultura tenha. Independente da cultura dos povos originários, os indígenas, terem as suas crenças, essas crenças indígenas, elas não podem ser introduzidas dentro do rito católico, porque cada coisa é seu lugar. Se os índios, então, não desejarem ser cristãos, aí é outros 500. Agora, qual que é o mandato de Jesus? Jesus ele vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Jesus não diz assim, ó, ide por todo mundo e absorva um pouco de cada cultura dentro do rito católico. Vocês estão vendo como que o negócio deturpou completamente? Mas, para não falar que eu sou chato demais e que eu tô denunciando as coisas, eu vou colocar um trechinho que me enviaram do segundo dia. Se você entrar lá no terceiro Congresso Internacional de Liturgia, no segundo dia, que são 7 horas de palestras, lá nas 2 horas e pouco você vai chegar nessa parte aqui que eles estão tratando do rito amazônico. E daí vai falar exatamente do jeito que eu estou colocando aqui, ó. Vamos escutar. A gente vai se perdendo, né? Eles não têm uma religiosidade abstrata, né? Intelectual. A relação com o divino passa, inevitavelmente, pelo corpo. Então, há referências culturais básicas do rito amazônico, né? Tudo que existe expressa algo que pertence ao mundo do divino. Há uma dualidade simbólica e interrelacional do divino, né? Não é que o divino esteja atrás da nuvem e que nós fazemos uso dos nossos sacramentos, né? Eles não usam, né? Eles mergulham naquilo que acreditam, naquilo que fazem, naquilo que agem com o corpo e com a mente, né? Por exemplo, o corpo pintado não é meramente algo decorativo, não é? A pintura corporal ela é cerimonial, né? Ela é toda segundo uma cosmovisão, né? Da criação e também poderemos dizer assim de uma escatologia, né? Do sentido do que estamos fazendo aqui nesta terra. Nesse sentido, a floresta ela tem uma grande densidade sacramental, né? Se pegarmos Laudato Si, por exemplo, que não pode ser esquecida nesse momento tão importante da vida da igreja, né? Há uma relação muito intrínseca com a Eucaristia, por exemplo. Portanto, há uma, uma relação intrínseca, né, na Amazônia entre os ritos dos povos e o rito amazônico. A Amazônia é múltipla na diversidade de seus povos, mitos, experiências religiosas, e isso é algo a ser respeitado e potenciado, não é? Aqui não há nada de sincretismo religioso, aquilo que eu estou partilhando com vocês. Aqui não há nada de idolatria, né? O que há aqui é uma teologia da criação, e uma teologia da criação que está presente em Laudato Si, está presente no magistério de Paulo VI, quando já em 1972 falava a primeira conferência sobre o meio ambiente em Amsterdã, né? E depois nós temos todo o magistério de João Paulo II, e Bento XVI e Francisco, né? Que tem ideias claras, né? E nós também acolhemos esse magistério justamente porque não é panteísmo e não é idolatria, né? É a compreensão daquilo que eu dizia que a bondade e a misericórdia de Deus também semeou a presença dele naquela região, né? Por isso o rito amazônico assume muito da ritualidade dos povos da Amazônia, como já falei, diversas comunidades, e é fruto, evidentemente, da confluência do rito romano, trazido pelos missionários, com as muitas expressões rituais dos povos indígenas, né? Eu vou adiante, né? O rito ele é impregnado da teologia dos povos originários. E aqui é interessante, né? Não sei se todos nós acompanhamos esse processo, né? Um rito ele implica uma teologia autóctone, não é? E a Amazônia tem essa teologia, né? Assim como a América Latina e o Caribe, que é a teologia índia, não é? Que é a teologia índia. A teologia índia não é uma teologia feita a partir de elementos não cristãos. A teologia índia é feita por elementos, homens e mulheres, ministros, né? Padres e bispos autóctones que, aos poucos, vão aprofundando as sementes da presença misericordiosa de Deus, da revelação, né? Mistério da redenção, naquelas culturas, né? O sentido religioso da vida, né? A centralidade do sagrado, né? E celebrado em relação à criação,
o espaço-tempo festivo e reciprocidade comunitária cósmica, o contato afetivo, sensível, direto e simbólico no encontro com o divino, a capacidade permanente de reler, a partir do espiritual, os acontecimentos cotidianos e também. Pois bem, meus irmãos, nós temos aqui claramente um paganismo, uma enculturação. Ele quer dizer que não é o que na realidade é, né? É muito claro, ali no meio vai falar aqui justamente, no meio disso tudo, no meio da explicação dele do rito, tá falando aqui, ó, a natureza tem espíritos que habitam nela. Que é isso? O sagrado habita na floresta, mas não é ela. O sagrado, os espíritos... Caramba, não, o sagrado divino é Deus. Se falasse assim, o Espírito Santo habita na floresta, a gente poderia, de certo modo, até, sei lá, interpretar como algo católico, né? Com vamos dizer, um bem-querer, assim, né? Uma boa intenção. Agora, a natureza tem espíritos que habitam nela. Que espíritos que tem a natureza, meus irmãos? Cara, e se espírito só se for o demônio ali, né? Porque nós sabemos que existem possessões, existem padres exorcistas que realmente eles fazem o exorcismo. Agora precisa exorcizar o rito para ele ser católico, né? Ali ele fala de uma fusão. Chegaram os padres e foram se fundindo com o rito romano a cultura. Não é isso. Não se funde cultura com a Santa Igreja, é justamente o contrário. É a Santa Igreja que batiza a cultura. Ou seja, eu não posso ficar utilizando elementos e essa monte de conversa fiada aí disso, daquilo, tem que respeitar. Eles têm essa cultura, eu respeito essa cultura. Ok, precisa ser respeitado, então, aqui, segundo o que é a legislação hoje no Brasil, o direito deles de não quererem receber o evangelho. Mas eu, como católico, tenho que ter o direito de pregá-lo, de apregoá-lo. Não tem? Então, que conversa, meus irmãos, que conversa. Olha, cada vez mais que a gente se aproxima. Semana passada, uma árvore no lugar de Jesus na cruz. Agora, espíritos da floresta que habitam nela. O que é isso? Se adoração à natureza, é acreditar que existem outros seres que não um único Deus. Então pode parar com isso. Creio que esse pessoal aí entrou num caminho sem volta. Sem volta. Isso como dizia, boiou na maionese. A pessoa já está viajando. Isso é viagem, meus irmãos. Então, olha, como católico eu digo, esse rito não é católico e ponto final. Gostem quem gostem, mas essa é a verdade. Relembro os senhores da nossa promoção e peço que vocês ajudem, entrem na livraria Católicos de Verdade, Nada Além da Verdade, toda a história do Papa Bento XVI, 70% de desconto. Catena Áurea, 51% de desconto. Catecismo Maior, 50% de desconto. Glórias de Maria, 50% de desconto. Eu olhei, meus irmãos, tem muitos livros que estão na metade do preço. A livraria toda está em promoção. Dá uma passadinha lá, desse jeito você ajuda também o nosso apostolado a continuar lutando e evangelizando aqui pelo YouTube. Salve Maria e que viva Cristo Rei.